Olá pessoal, tudo bem? Damos continuidade ao nosso plano de estudo doutorado, volume 3. Hoje gravaremos a primeira aula, falaremos sobre a estrutura fundiária. Para entendermos melhor, o que seria a estrutura fundiária? A estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária de um país ou região também é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária do país, uma vez que, quanto maior for a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes. Além disso, a distribuição social das terras nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica da população tem um acesso facilitado à terra, quanto a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra e ou a meios de produção. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores, de base familiar, altamente produtivas e mecanizadas, voltadas para a produção de alimentos e matéria-prima para abastecer o mercado do país. Já em países subdesenvolvidos, principalmente a América Latina e a África, em virtude de sua herança colonial, em que predominam os plantations, que são grandes propriedades rurais que produziam monoculturas voltadas para abastecer o mercado internacional, há grandes propriedades rurais concentradas na mão de poucos proprietários que produzem monocultura para a exportação. A terra é um elemento da natureza fundamental para a sobrevivência humana. É nela que se desenvolvem atividades primordiais para toda a produção de que necessitamos, razão pela qual deve cumprir, antes de tudo, uma função social, sendo produtiva e destinada a oferecer abrigo e alimento. A terra é, antes de tudo, o lugar das relações estabelecidas através da identidade de pertencimento onde a vida se faz. Apesar da imensidão do território mundial, não conseguimos distribuir as terras de forma justa. O resultado é a concentração nas mãos de uma pequena parte da população. Há exemplo do território brasileiro, onde perpetua uma das maiores concentrações de terra do mundo. Assim, populações mais pobres são vítimas da falta de acesso à terra, o que gera consequências na qualidade de vida e no acesso aos meios de produção. As estruturas fundiárias em países periféricos como o Brasil apresentam a herança do período colonial, quando as terras eram denominadas pela coroa portuguesa, que as distribuía segundo seus interesses. As sesmarias e as capitanias hereditárias, que podem ser entendidas como as terras doadas para a coroa e seus donatários, que poderiam ocupar e explorá-las, foi o modelo de apropriação implantado que firmou a dominação da terra, gerando a concentração nas mãos de uma elite, o que revela o exercício do poder e da exploração até os dias atuais. De acordo com o Estatuto da Terra, de 1964, as propriedades rurais brasileiras podem ser divididas em 5 categorias: imóvel rural, qualquer imóvel rural utilizado para a produção agropecuária ou agroindustrial; propriedade familiar, o módulo rural, é o imóvel rural explorado por uma determinada família que absorve toda a mão de obra familiar e consegue garantir o sustento de toda a família. Minifúndio são pequenas propriedades rurais com extensão maior do que as propriedades familiares, geralmente utilizadas na produção alimentar familiar ou coletiva.
latifúndios, grandes propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monoculturas ou para especulação imobiliária. Empresa rural são médias e grandes propriedades rurais de ordem física ou jurídica voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário para desenvolver produtos agropecuários. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Enquanto os minifúndios apresentam 70% do total de todas as propriedades rurais e ocupam da área de cerca de 11% do espaço agrário brasileiro, os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Essa concentração fundiária contribuiu para o agravamento dos problemas do campo, visto que a maior parte das terras, muitas vezes improdutivas, encontra-se concentrada na mão de poucos proprietários, o que aumenta a quantidade de pessoas sem acesso à terra, intensificando assim os conflitos causados pela disputa por terras. Além disso, a grande concentração de terras prejudica também a produção de alimentos, visto que a maior parte deles é produzida em minifúndios. Como a área ocupada pelos latifúndios é maior, a produção nacional e grande parte das políticas públicas relacionadas com o campo estão voltadas para a produção de monoculturas para a exportação, dificultando ainda mais a vida do pequeno produtor, o que é o grande responsável pela produção de alimentos no país. Bem, aqui vamos ver um gráfico, pessoal, atualizado aqui de 20/6/2020, né, que mostra a estrutura fundiária brasileira por regiões, né, e pelo tamanho, né, grande propriedade, média propriedade, pequena propriedade. Podemos observar que as grandes propriedades, em sua maioria, encontram-se na região norte e centro-oeste. Já as menores propriedades são predominantes na região sul e sudeste, empatado aqui com a região nordeste, né? A gente pode observar. Lei das Terras. A lei de Terras, 1850, lei número 601 de 1850, definiu a posse por meio da compra e, dessa maneira, concede grandes propriedades aos que já eram fazendeiros, criando assim uma estrutura de permanência da terra nas mãos de poucos proprietários. A restrição à terra era a realidade para os escravos libertos e camponeses, o que intensificava os conflitos. O Estatuto da Terra propôs a utilização do uso para a produção e produtividade, uma medida que viabilizou a reforma agrária, devolvendo terras improdutivas a famílias sem terras para cultivá-las. Porém, movimentos contra a exploração dos trabalhadores e a favor da reforma agrária, a partir da metade do século XX, transformou-se em ações fundamentais para o exercício da cidadania. Estrutura fundiária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos possibilitaram uma maior democratização da terra ainda no século XIX. A maioria deles tiveram uma ocupação vinculada a uma estrutura fundiária planejada, com pequenas e médias propriedades, desenvolveram projetos de assentamento e minimizam as questões relacionadas à produção do campo e também investiram no desenvolvimento tecnológico. Já os países subdesenvolvidos, com grande concentração de terras, têm uma expressiva parte da sua população sem acesso à mesma. Áreas ocupadas por latifúndios voltados para atender à exportação deixam de lado as necessidades básicas do seu povo, o que dificulta a vida dos pequenos produtores que sofrem com uma lenta reforma agrária e com medidas governamentais ineficientes para o desenvolvimento da produção em pequenas e médias propriedades. Diante da estrutura apresentada nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, estabelecer uma estratégia política mundial que trate das questões apresentadas, projetos e ações que permitam
uma contínua democratização de terra é primordial. Para isso, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura é indispensável. Neste sentido, a organização propõe um amplo debate e negociações que possibilitem a erradicação da fome e da pobreza no mundo. Com o objetivo de eliminar a fome, a insegurança alimentar e promover uma adequada gestão de recursos naturais que melhore as condições de vida das populações do campo, a FAO estabelece um diálogo permanente entre as nações. A fome é um dos principais desafios do mundo globalizado. A distribuição de alimento não se alinha à produção. O resultado é uma significativa parcela da sociedade subnutrida e sem acesso a alimento, o que torna cada vez mais essencial o diálogo sobre essa questão. Bem, pessoal, concluindo aqui a nossa aula, podemos observar que no Brasil e em países subdesenvolvidos ainda há uma concentração muito grande de latifúndios e de terras, né? Muitas delas são improdutivas, ou seja, não se desenvolve nenhum tipo de atividade nela, enquanto há pessoas que não têm acesso nem a um pedaço de terra para morar, muito menos para fazer o cultivo para a alimentação de sua família. Fica aí uma reflexão, um abraço, até a próxima.